Olá, pessoal. Eu quero fazer um convite para vocês. Agora, no dia de finados, às 4 horas da tarde, eu vou fazer uma live com meu irmão novamente, o Carlos. E eu gostaria de pedir a atenção de vocês, porque nós vamos analisar, eu e ele juntos, né? Já temos conversado muito sobre as recentes acusações do Carlos Maria Viganò. E aí o que que acontece? A gente ia começar a falar da Fratelli Tutti, lembram? Então a gente está fazendo todo um estudo, né? Buscando suporte, né? Em vários outros documentos da igreja para a Fratelli Tutti, e especialmente na Sagrada Escritura, e especialmente no Catecismo. Sim, no Concílio Vaticano II, porque é o magistério mais atual da igreja. E a gente está buscando fazer isso para quê? Para mostrar que dentro da Fratelli Tutti existe uma sistemática de enfrentamento das atuais ideologias que vão contra a igreja, sejam maçons, sejam comunistas, sejam globalistas, está tudo ali, né? Então o que acontece? O que eu vejo e o que eu coloquei para gente como uma linha de raciocínio, né? Até publiquei no nosso Twitter e nas nossas redes a seguinte frase: uma vez a maçonaria resolveu se intrometer nas ações da igreja, pervertendo bons conceitos, liberdade, igualdade e fraternidade, em maus. Agora, ela não está tolerando que a igreja se intrometa nas suas ações e pretende fazer crer que a igreja é a responsável por tais perversões. Por que o Papa Francisco está incomodando tanto? Por isso. Porque ele já identificou e ele está entrando nesses assuntos, usando os nomes deles, que eles mesmos buscaram perverter para que a igreja não possa tocar nesses nomes, sob pena da igreja, ela sim está sendo a perversora desses conceitos bons. Então isso é muito claro, isso é lógico e inteligente, né? Quando a gente acredita que o Espírito Santo paira sobre a igreja, independente do que eu penso, que eu não penso, que eu quero, que eu não quero, Jesus não veio aqui me servir no que eu quero. Jesus veio mostrar a verdade, ele é verdade. Então, quando eu me deparo com essa realidade de Cristo vivo e presente, eu consigo entender por que a igreja é tão perseguida, tanto fisicamente, né, quanto doutrinariamente. Isso não é de hoje, isso não é de agora, mas o Vigano é o mais atual. Então, o que eu fiz? Eu fiz agora para vocês vamos dizer, um resumo, tá? Que eu quero apresentar. Vou deixar os links sobre quem é o Vigano, o que aconteceu com ele na igreja. Eu peguei uma matéria bem interessante sobre ele. Vou deixar o link do vídeo em que ele fala, também traduzido. E vou deixar duas matérias sobre o anticristo, que estão na editora Cleofas, em que o professor Felipe Aquino aborda, e ele tem abordado nas lives da manhã dele, por isso que eu digo para vocês, e sempre convido a assistirem as lives do professor Felipe Aquino. Ele é muito pontual, muito tranquilo, tem um discernimento assim de uma altura, sei lá, de uma estatura espiritual tão grande que eu só consigo comparar ele a Dom Estevão Bittencourt. Né? É óbvio que em proporções, né? Dom Estevão, sacerdote, estava envolvido nas ações da Arquidiocese do Rio, ele era um censor de livros da Arquidiocese do Rio, da igreja, né? Então, eu queria colocar para vocês o seguinte: quais são os tópicos, né, o vídeo, né, que o Vigano está usando para acusar o Papa Francisco? Porque, em resumo, ele está chamando o Papa de conspirador maçônico, que participa de uma organização, de uma confraria, né, que participa dessa conspiração e agora está no auge dessa conspiração que está eclipsando a igreja. Então existe uma igreja, uma anti-igreja, uma igreja subterrânea que está eclipsando a verdadeira igreja, que não deixa de existir, né? É uma mágica que ele conseguiu criar aqui. A igreja não deixa de existir, o magistério dela existe, está vigorando, mas existe um eclipse nisso. Então, assim, também não entendi essa dinâmica, mas eu vou pontuar da forma como ele mesmo pontua, tá? No ponto número 1, ele diz como a Revolução do Vaticano II serve à nova ordem mundial. Então, ele vê o Concílio Vaticano II como uma instrumentalização para o serviço da maçonaria, que quer se impor como
uma ditadura relativista, né, sobre o mundo inteiro. E assim ser intolerante com demais profissões religiosas, né? Haverá uma perseguição. E quem está servindo isso dentro da igreja? O Concílio Vaticano II. Agora vejam, é a Revolução do Vaticano II, que é sobre essa sobreposição de uma igreja subterrânea a favor da nova ordem mundial, né? Que é uma tirania maçônica, e o Papa é um conspirador eleito pela maçonaria que finalmente, dentro de uma falsa maioria, está com muito poder dentro do Vaticano, que conseguiu por fim colocar o seu cabeça dentro da igreja, que é o prenúncio do anticristo, né? Que o anticristo vai se manifestar através das ações do Papa, que está entregando a igreja de bandeja. Aí vem o eclipse da verdadeira igreja, que é isso que eu falei para vocês, né? Que o Concílio Vaticano II fez florescer a anti-igreja, usurpando a autoridade da igreja romana. Não é uma autoridade legítima, está sendo usurpada pelos documentos do Concílio Vaticano II. E os profetas da desgraça, que são todos esses 8 papas que vêm aplaudindo o concílio, ou seja, é um arcebispo contra 8 papas. E contra um sem número fins de documentos a favor do Concílio Vaticano II. Não vi até agora nenhum papa falar contra o Concílio Vaticano II desde que ele começou a vigorar. Nenhum. Todos escrevem, tem a sua ação pastoral, como diz um santo, São João Paulo II, pautado no Concílio Vaticano II, mas ele diz que não. Ele diz que esses são os profetas da desgraça, estão cobrindo a luz da igreja com sua sombra. Esse eclipse total será o anticristo, tá? E aí no ponto número 3 ele aborda o abandono da dimensão sobrenatural. Diz que o concílio abandonou o sobrenatural, e a gente vê isso com muita claridade, segundo ele vai dizer, na Fratelli Tutti. E que existe a perseguição da imanência e a negação da transcendência. Aí ele vai dizer que o concílio é a revolução para a estabilidade da nova ordem mundial, com teologia horizontal, ou seja, antropocêntrica, né? Firmada na terra, fincada na terra e no homem, a favor do mundo moderno, como uma empresa que precisa renovar sua oferta comercial. Então, esse novo mecanismo da igreja vem para tentar angariar clientes para sua empresa. Então, isso é uma acusação grave, né? Eu, como leiga, posso olhar isso como uma apostasia da fé, né? Ele não acredita na igreja como ela está sendo, ele quer que a igreja seja outra coisa. Assim também apostatou Lutero, né? Então, a gente vê claramente que existe uma revolta interna, né? E ele no início do vídeo, bem nos primeiros minutos, ele diz que ele está melhor ainda espiritualmente, né? Então, há que se rezar por ele. Eu faço um parênteses para dizer que eu comecei a ver esse vídeo poucos minutos antes de ir para a adoração na quinta-feira, que foi quando o vídeo subiu. Tinha 4 horas já que o vídeo estava no canal. E aí eu comecei a ver nos 20 minutos eu parei e fui para a adoração. Cheguei na adoração, escrevi o nome dele lá na missa, como intenção da Santa Missa, e fiz a adoração, né, em desagravo à igreja, pelo Santo Padre, o Papa, porque nas adorações a gente faz uma oração especial contra os inimigos do Papa e da igreja, né? E coloquei o nome dele como intenção na missa, desse arcebispo vicano. Então é o que eu posso fazer com relação a isso. E ele está dizendo que a Fratelli Tutti é uma utopia social. Eu só queria pegar aqui o 273, só para vocês terem uma ideia de que o Papa fala da transcendência. O número que ele fala da utopia social 273. Se não existe uma verdade transcendente, na obediência a qual o homem adquiria sua plena identidade, então não há qualquer princípio seguro que garanta relações justas entre os homens. Com efeito, o seu interesse de classe, de grupo, de nação, contrapõe-nos inevitavelmente uns aos outros. Se não se reconhece a verdade transcendente, triunfa a força do poder, e cada um tem de aproveitar-se ao máximo dos meios à sua disposição para impor o próprio interesse ou opinião, sem atender aos direitos do outro. A raiz do totalitarismo moderno, portanto, deve ser individuada na negação do transcendente
da transcendente dignidade da pessoa humana. Imagem visível de Deus invisível. Precisamente por isso, pela sua própria natureza, sujeito de direitos que ninguém pode violar, seja indivíduo, grupo, classe, nação ou Estado, nem tampouco o pode fazer a maioria de um corpo social lançando-se contra a minoria. O que é isso? Impedir a ditadura, impedir o globalismo. Permitir que o outro seja livre plenamente ele mesmo. Por quê? Porque senão vai se instalar o quê? O totalitarismo moderno, a imposição de uns pelos outros. Eu só consigo respeitar o outro se eu vejo Deus no outro. Ele com a dignidade de filho de Deus, seja ele quem for. E isso só vem do transcendente. Fratelli Tutti 273. Agora vê se tem sentido. Próximo. Item 4. Senso de inferioridade e de inadequação da igreja. Nesse item, o Vigano fala que a igreja, com o Concílio Vaticano II, quis cobrir a sua inferioridade, seu complexo de inferioridade. Então a igreja está precisando frequentar a cadeira de um psicólogo. Por quê? Porque de acordo com o mundo moderno, ela não se encaixa mais. Porque ela estaria sendo rígida, né, no seu sacerdote, na sua pregação, na sua liturgia, então agora eu vou afrouxar para angariar cristãos. Ora, eu não sei vocês, eu só vejo gente saindo da igreja. Eu não estou vendo gente chegar por causa do Concílio Vaticano II. Aliás, eu estou vendo o Concílio Vaticano II causar uma divisão que vai tirar muita gente de dentro da igreja. Então, na verdade, o Concílio Vaticano II, olhado à luz do que Jesus falou, que veio dividir, né? Veio dividir quem? Os crentes dos não crentes, meu irmão. Então, ele está dizendo que a inadequação da igreja fez com que ela fizesse no Concílio Vaticano II esse agachamento da igreja. Eu estou me agachando para que os homens subam nas minhas costas. Ora, a esposa sem mancha, imaculada do nosso Senhor Jesus Cristo está assim, de 4, agachada. Não faz sentido. Ele diz que isso fez com que a igreja buscasse uma aliança com o mundo contemporâneo, impedindo a batalha entre Deus e Satanás. A igreja, entre aspas, a falsa igreja, a igreja subterrânea, a igreja do Deep State, né? Daquele estado subterrâneo, está impedindo uma batalha entre Deus e Satanás, entre as luzes e as trevas. Ele diz que é a nova teologia revolucionária. Está servindo à revolução. Que revolução é essa? A Revolução Francesa Maçônica, né? Então ele está fazendo essa analogia. No quinto, a gente vai abordar esses temas todos na live, tá? Eu estou dando uma pincelada aqui para vocês começarem a encaixar e pegar esses textos que eu vou deixar e darem uma lida, até porque isso vai crescer, né? Isso vai crescer. No quinto ele fala sobre ter os mesmos sentimentos da Revolução e do Concílio. A igreja subterrânea vai seguir reivindicando a marca de igreja católica, mas sempre vai ser escrava da nova ordem mundial, como a sinagoga que negou o reino de Cristo. Ou seja, ele está comparando essa igreja àquela igreja que crucificou Cristo, né? A igreja dos judeus lá, né? A sinagoga judaica que negou o reino de Cristo. Diz que ele não era rei dos judeus, né? Mas, no entanto, foi crucificado como Jesus, o rei dos judeus. Então, preste atenção à comparação que ele está dizendo. Que isso é ter os mesmos sentimentos da Revolução e do Concílio. Eu acreditar que, de acordo com os parâmetros que a igreja segue atualmente, né, eu estou crucificando novamente a Cristo, negando Cristo, negando a sua transcendência. Isso é muito grave. No 6 ele fala da função instrumental dos católicos moderados ou conservadores para a implementação da Revolução. Aí ele me incluiu, né? Ele me incluiu, porque eu não vou nem para o lado dos tradicionalistas e não vou nem para o lado dos progressistas. Eu estou do lado do magistério, eu estou do lado dos apóstolos, eu estou do lado de Pedro. Eu não saio desse barco por nada. Pode me empurrar que eu não saio. Jesus não vai deixar eu cair para fora desse barco. Eu não sou rato que pula quando o barco está sendo invadido por água, não. Eu não sou rato para pular para fora do barco. Estou aqui enfrentando e vou enfrentar sempre, porque eu sei quem está lá. É Cristo que está lá no meu barco. Cristo não vai deixar a sua igreja, ele prometeu, eu tenho que confiar nas promessas dele, também não vai deixar o Espírito ser dominado por um eclipse, por uma providência. Isso é uma insanidade. Então, ele está dizendo que os que creem que tradicionalistas e progressistas são dois extremos são usados como massa de manobra da anti-igreja. E não entendem o que é ser católico. Eu não entendo o que é ser católico, porque eu estou aqui defendendo o magistério da igreja. Eu não entendo o que é ser católico porque eu estou sendo obediente.
Eu não entendo o que é ser católico porque eu não consigo acusar o meu pontífice. Eu não entendo o que é ser católico porque eu acredito que o meu pontífice não pode ser julgado por nenhuma outra instância. Eu não entendo o que é ser católico porque eu acredito que Cristo está dentro desse barco. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Eu não entendo ser católico, eu estou jogando balde de água na fogueira que ele quer criar dentro da igreja. A fogueira purificadora, como ele vai dizer, queimem os livros do Concílio Vaticano II, os documentos do Vaticano II, ele vai dizer no final, como uma solução. Eu não sei o que é ser católica. Eu não acredito que o tradicionalista só venera o transcendente e a loucura, a insanidade de que se ele se render a uma igreja ligada às necessidades da população que não sabe falar o latim, que mal consegue entender um texto, que tem dificuldade de entender, que tem dificuldade de vivenciar, que vive também muitas vezes uma fé falsa, hipócrita. Eu não entendo que eles estão exagerando. E também não entendo que os progressistas são um outro extremo, que cortam transcendente, que só vivem do imanente, que não pensam em Cristo como um ser humano, Deus que veio como um ser humano para mostrar a face de Deus, para que a minha face se configure a dele, e só assim eu consigo subir. Eu não consigo entender a igreja a partir disso. Eu sou uma católica que não sei o que é ser católica. Eu não sei o que é Cristo ter que se fazer escravo, morrer como escravo, lavar os pés de todo mundo para mostrar que ele é serviço. E aí eu digo assim, não quero me configurar ele como homem, não. Eu quero me configurar aquele Deus de Israel, que está lá, só Moisés conseguia ver a cara dele. Eu não sei o que é ser católico. Função instrumental dos católicos moderados ou conservadores para a implementação da revolução. Eu não sei ele, eu não tô pela revolução. Ele eu não sei, né? No 7 vai falar da Open Society Institute. Ele não fala Institute, mas ele fala Open Society e religião aberta. O que é essa Open Society? Esse instituto que foi estabelecido por Soros em 1993, que é o carro-chefe dele, que financia grupos, né, esses grupos socialistas que estão do lado desse partido democrata, né, dos Estados Unidos, e extremistas. Então, o que ele está dizendo? Que a igreja está indo no mesmo sentido através da fraternitude, porque ela fala para a sociedade ser aberta. Ou seja, Open Society, sociedade aberta são a mesma coisa. Quer dizer, eu ser aberta para o amor de Deus e saber revelar o amor de Deus para meus irmãos, eu estou indo contra a minha igreja e uso a neolinguagem ambígua e mentirosa da liturgia e das pregações. Eu sou influenciada por uma linguagem mentirosa e ambígua nas pregações e na liturgia. Eu vivo a anti-igreja que vive sob o olhar do mundo e aplaude as blasfêmias. É uma simpatia sem limites pelo ser humano que eu tenho, que ele acusa que eu tenho essa simpatia sem limites. A simpatia sem limites não seria Cristo morto na cruz, no amor radical, na paixão de Cristo? Não seria essa simpatia sem limites da qual ele está acusando a Fratellitude? A 281 da Fratellitude diz, né? Ele diz que a gente deveria olhar com o olhar de Deus, mas a gente está olhando com o olhar do mundo, está tendo a visão do mundo. E aí no 281 vai dizer, entre as religiões é possível um caminho de paz. O ponto de partida deve ser o olhar de Deus, porque Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. E o amor de Deus é o mesmo para cada pessoa, seja qual for a religião. Eu não vejo nenhum erro nisso. É exatamente isso. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa esse vigano que não sabe o que faz. No ponto número 8, ele fala do ZEUA, né, dos Estados Unidos, na véspera de sua eleição. Diz que o Papa não recebeu o Mike Pompeo, e isso deixa claro que ele não está do lado do partido do Trump, que ele está do lado dos democratas. Bom, esse ele nem fala muito, estão passando. No 9 ele fala dos fundamentos ideológicos da fraternidade, que o Papa é um obsessivo pela palavra fraternidade, que é um dogma da maçonaria, é um manifesto da visão maçônica, que o câncer do Vaticano II é a origem da metástase bergoliana. O Papa é uma metástase de um câncer que está na igreja. E as lojas maçônicas aplaudiram a Fratellitude na Itália e na Espanha. Agora eu digo, que bela conspiração, em que as lojas maçônicas denotam o seu parceiro, né? Vamos aplaudir nosso parceiro para todo mundo saber que ele é um conspirador.
Achei essa parte de extrema inteligência. E para terminar, no 10, a relação de causa e efeito, em que haverá duas possibilidades para os católicos: excluir os documentos do Vaticano II do magistério, da igreja, excluir, queimar, né? Ou negar a verdade para salvar a infalibilidade do magistério, como estou fazendo, né? Estou negando a verdade. Fecha os olhos, não quero ver a verdade porque o magistério é infalível. Esse é o meu jeito de não saber ser católica. Então a gente vai abordar isso aí, eu já não vou falar mais porque a gente vai falar bastante coisa na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Espero vocês lá. Fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima, São Miguel, defendei-nos no combate, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.